Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com o jornalista José Cruz. Quem é José Cruz? Olá, Juca. É um prazer muito grande estar aqui no teu programa. Sou um telespectador assíduo. José Cruz é um gaúcho de Porto Alegre, formado em Pelotas, na Universidade Católica, mas há 28 anos já em Brasília. Comecei cobrindo a área econômica e em 86 fui para a área do esporte. 88, Olimpíada de Seul, e aí não saí mais. Me apaixonei por essa atividade e não saí mais. E atualmente eu estou no Correio Brasiliense, onde eu estou há 12 anos já, depois de ter passado pelas Olimpíadas de Sydney, Paralimpíadas, Pan-Americanos, etc. E do decorrer desse tempo eu comecei a observar que as emoções do esporte, né, das várias modalidades, tinha algo por trás que me atraía mais. Que era a questão social do esporte e a questão da falta de recursos para o esporte, a questão dos projetos para o esporte. E eu comecei a trabalhar nessa área, comecei a aprofundar, comecei a acompanhar orçamentos, enfim, e me tornei, desculpe a modéstia, uma espécie de um especialista nessa área, porque eu sou um privilegiado por estar em Brasília, onde são decididas essas questões do dinheiro do esporte em geral, né? Então, ao longo dos anos, eu vim acompanhando também essas questões e comecei a observar que o esporte, hoje em dia, é uma atividade riquíssima, né, em termos econômicos. E, no Brasil, particularmente, o nosso esporte economicamente está estatizado, embora o Estado, a União, não participe das decisões e dos destinos desses recursos. Em resumo, é isso que eu faço. Eu quero acrescentar pelo menos dois aspectos, para que você saiba bem com quem a gente vai conversar aqui hoje nesse programa. É muito fácil, sem nenhuma prosopopeia, ter uma posição crítica, independente, que se aprofunde nas coisas, trabalhando num centro como São Paulo, num centro como Rio de Janeiro. Muito fácil. Sob o guarda-chuva de empresas de comunicação decentes, honestas, independentes, você exerce o seu ofício dessa maneira. É muito mais difícil você fazer isso na esmagadora maioria das regiões brasileiras. Ouça bem, na esmagadora maioria das regiões brasileiras. É muito difícil, por exemplo, você fazer jornalismo independente em Minas Gerais, em Goiás, no Paraná. Parece mentira. Não pense que é coisa dos grotões do Nordeste, os coronéis. Não, não é. E é muito difícil também exercer o jornalismo que o Zé Cruz exerce em Brasília, botando diariamente o dedo nas feridas do esporte brasileiro, dadas todas as pressões possíveis e imagináveis, exatamente por estar no centro, né, do poder, como está o Zé Cruz. Então, eu há muitos e muitos anos sou um admirador do Zé Cruz. Há muitos e muitos anos, quando posso, reproduzo as coisas do José Cruz nos espaços que tenho na imprensa. E é com esse José Cruz que eu vou conversar hoje. Mas com o José Cruz também, que eu tenho uma cobrança a fazer. E ele vai entender. Quero começar, Zé, do ministro Agnello Queiroz. Nunca vou me esquecer de duas ligações. Uma eu ligando para você e falando, Zé Cruz, me fale do Agnello. E a segunda você me ligando dizendo, Juca, desculpe, eu errei, ele me enganou. Conta um pouco como era a sua relação com Agnello Queiroz, deputado, né, pelo Distrito Federal, e o que aconteceu depois. Não era só a minha relação, era a relação da imprensa como um todo. O Agnello era um amigo da imprensa, né? Ainda é amigo, né? Tem seus amigos, com certeza, né? E era um deputado extremamente atuante, né, da oposição, né, e batalhador no Congresso, extremamente confiável, etc. E que teve a sorte, é bom que se diga, eu queria abrir um parênteses, de ter na sua assessoria um profissional chamado Gil Castelo Branco. O Gil Castelo Branco, que hoje dirige a ONG Contas Abertas, é um desportista,
né, e que sofria com o assédio de atletas ao gabinete pedindo recursos para viagens, para competições. E isso não é possível, o esporte brasileiro não tem dinheiro. Então, o Gil, como desportista também, com os filhos esportistas, mulheres esportistas, ele começou a trabalhar. E conhecedor, profundo conhecedor do orçamento da União, que é um negócio extremamente complexo, mas na qual ele é especialista, ele começou a idealizar uma forma de se ter recursos para o esporte. E foi aí que ele criou a tal Lei Agnello Piva, que foi autografado pelo Agnello, encaminhado ao Congresso Nacional, depois ao Senado, teve adesão do senador Piva e se criou a Lei Agnello Piva. Eu estou fazendo só esse registro até por uma questão de justiça, porque na imprensa brasileira esse fato histórico não é contado sobre a origem desse projeto. E o Agnello teve sorte de ter um sujeito como o Gil na sua assessoria. E por conta dessa legislação, que começou a vir dinheiro para o esporte, a Lei Agnello Piva começou a entrar dinheiro para o Comitê Olímpico Brasileiro, 2% das loterias federais para o COB e Comitê Paralímpico, o Agnello acabou sendo o homem do Lula para o Ministério do Esporte. E foi para lá. E no dia 31 de dezembro de 2002, vésperas da posse, ele me telefona e me convida, eu estava com a minha filha, Patrícia, almoçando, e ele me convida para ser o assessor de comunicação dele. Eu agradeci, me senti muito honrado e tal. Um amigo meu, seria muito bom trabalhar com um amigo, mas olha, não quero estar de gravata, terno, reuniões, burocracia. Eu gostaria mais de estar na beira da piscina, na pista, etc. E acho que posso lhe ser útil ao seu trabalho, mais no jornal do que lá e tal. E resisti. Meia hora depois ele voltou a ligar novamente e fez um novo convite. E eu resisti novamente. Né? Porque eu já tinha trabalhado no Executivo e sabia o que era o Executivo. E resisti. E continuei no jornal, onde estou até hoje. E no dia da posse do Agnello, no dia seguinte, a posse foi dia 1º, no teu programa da CBN, tu acabaste com o Agnello, desse um relhaço, como se diz lá no sul dele. Eu estava num bar lá em Brasília, no Carpedim, junto com os amigos, e te telefonei e disse, Juca, olha, menos, o homem é bom, tal, dá um tempo, etc. Tal. Não demorou muito, Juca. A decepção, até te cumprimento pela tua visão, a decepção com o Agnello foi muito grande. Aquela história de, se quiser conhecer o homem, dele o poder, deram poder a ele, acabou aquele Agnello, né, amigo, parceiro, de pensamentos e objetivos, ideais comuns, né, acabou, lamentavelmente. Né? Me criou até alguns constrangimentos no jornal, tal, que não vem ao caso. E aí foi natural o rompimento. Né? E, bom, outras pessoas, a própria Magic Paulo, trabalhava com ele, não resistiu, também veio embora. Né? E o próprio Gil Castelo Branco, que era assessor, era secretário executivo do Ministério, imagina, era o cargo imediato do ministro, né? E também, né, acabou sendo traído pelo Agnello, né? Essa expressão foi traído pelo Agnello. Esse era o nosso ministro. Bom, e aí houve... Bom, essa história que eu queria saber, né? Essa história. Então, descontou a história. É essa história. E este Gil Castelo Branco, a quem se refere o Zé Cruz, que é tudo isso que o Zé Cruz disse, é bom também você saber que, se você quiser se informar sobre coisas que normalmente você não encontra na imprensa, embora hoje em dia, felizmente, a imprensa se utilize até muito desse sítio que ele tem na internet, que é o Contas Abertas. Eu não sei decor o endereço, porque já está lá entre os meus favoritos, mas acho que é www.contasabertas.com.br. Certamente, se você puser em qualquer desses sítios de pesquisa Contas Abertas, entre aspas, você dá no sítio dele, que é realmente uma coisa assim absolutamente equilibrada e uma fiscalização permanente sobre o seu, o meu, o nosso pobre dinheirinho. Voltaremos em seguida. Até já. Jornalista José Cruz, você querendo conversar com o Juca Entrevista, entra nesse endereço aí embaixo na sua tela, www.espn.com.br/Juca Entrevista. Querendo ver a programação dos canais ESPN com qualidade digital de imagem, entra nesse endereço, www.espn.com.br/360. Querendo ver o blog do Zé Cruz, o endereço é esse, www.correiobrasiliense, atenção, é com Z mesmo, .com.br/blog do Cruz. E o endereço do sítio do nosso Gil Castelo Branco é esse aí, ó, www.contasabertas.uol.com.br. Zé Cruz, bom, você já contou como é que você, por intermédio da cobertura esportiva,
se interessou mais no esporte como fator de inclusão social e em ver como é que o esporte assume essa cara de negócio que o esporte assumiu, né? E passa a ser um perdigueiro nessa área e trazer para os seus leitores uma visão que normalmente a imprensa esportiva não traz. Isso também te trouxe, de alguma maneira, a fama de um cara chato, cri-cri, que fica pegando o erro dos caras e tal, em vez de falar da emoção do gol, da cortada, da cesta de 3 pontos? Com certeza, Juca. Claro que traz, né? É inevitável isso. Porque, afinal de contas, nesse trabalho que a gente faz, em primeiro lugar, a gente está mexendo numa área onde tem muita gente ganhando dinheiro fácil. Sem dúvida. Né? E só por isso não se pode ignorar. Né? Acaba se tornando notícia porque é dinheiro público, inicialmente. Né? Mas já há quem me diz, poxa, deixa de ser chato, deixa os caras. Tal. Aliás, eu até tenho dito ultimamente, aí, em tom de brincadeira, que hoje em dia é mais fácil eu criar um clube de futebol ou uma ONG e buscar dinheiro no governo, que é fácil, sem problema. Né? E sai até sem fiscalização depois. Então, mas é saindo da gente, né? Jogo de ficar, como diz a minha filha, metendo o nariz onde não se deve. Então. Metendo o nariz onde não é chamado? Aí começou narigudo e tal, eu vou lá e continuo. Mas sim, de fato, olha, e não só essa questão, como também até ameaças. A gente passou por ameaças, né? Lá em Brasília tive um caso sério com o Serjão, aquele que foi goleiro depois foi cartola do Ceilândia, né? O Serjão, durante um bom tempo, foi secretário adjunto da Secretaria de Esporte e fez umas atrapalhadas lá, muito sérias, todas comprovadas e denunciadas, mas que custaram algumas ameaças sérias, né? Mas na justiça tudo sem problema, tudo limpo. Se você pedir uma entrevista para o Carlos Arthur Nussmer, ele te dá? Eu acredito que sim. É? Eu sou sincero, eu tenho uma boa relação com o Nussmer. Tá. Né? Quando ele vai a Brasília e que vai à comissão de esporte e tal, sempre reserva lá 5 minutos para a gente conversar. É um dirigente, é um cartola que eu combato muito pelos critérios que ele usa para usar o recurso público da lei Agnello Piva, mas ele sempre me respeitou nesse sentido, de me atender, de conversar comigo, etc. Né? Ele diz, por exemplo, Cruz, que não é função do COB a inclusão social, né? O negócio do COB é competir, é concorrer, é botar aí as equipes brasileiras para fazer as competições internacionais. Ao mesmo tempo, ele trouxe para o COB, que é uma coisa que pouca gente sabe, aquilo que não estava até então sob o COB, que é o esporte estudantil. Exatamente. Né? Eu queria que você desse um pouco a sua visão sobre isso. Como é que isso se deu? Pois então, quando a lei Agnello Piva foi aprovada, veio a regulamentação. E naquela ocasião, tanto a Confederação Brasileira de Desporto Escolar como a Confederação Brasileira de Desporto Universitário estavam inadimplentes, ou seja, deviam prestações de contas ao governo de verba pública. Então, não poderíamos receber aquele dinheiro de 10% para o desporto escolar e 5% para o desporto universitário da lei Agnello Piva. Então, o COB passou a receber esse recurso. Originalmente, a verba do desporto escolar não seria para fazer os jogos escolares como está acontecendo hoje. Seria para aplicar nos talentos que surgissem, né? Porque não existia, as escolas são desprovidas na sua área de esporte. Né? Mas acontece que no governo Lula, o Ministério da Educação não quis saber de desporto escolar. Não queremos saber disso e tal, e ficou um meio tempo lá, passou 1, 2 anos sem a realização dos JEBs, dos Jogos Escolares, que é um evento tradicional na história do esporte brasileiro. Veio para o Ministério do Esporte. E o Ministério do Esporte não tinha orçamento, não tinha dinheiro para comandar. Chamou o presidente Nunes e disse, olha, vai ficar contigo. E acabou ele fazendo. Então, nós temos essa incoerência. O COB, que cuida da elite do esporte brasileiro, do atleta de nível olímpico, né? Ele se envolve, ao mesmo tempo, com o desporto escolar, que tem características bem diferentes da questão pedagógica, da formação do caráter, etc., que é onde o COB não se envolve. Aqui que deveria estar no MEC, hoje está no Comitê Olímpico Brasileiro. É uma incoerência fenomenal isso aí. Ao mesmo tempo, ele é capaz de dizer, quando vê aí surgir movimentos de clubes, né, pedindo uma participação na Lei Piva, ele é capaz de dizer que clube não forma atleta no Brasil, quem forma é escola. Aí eu fico me perguntando se nós estamos diante de um samba do crioulo doido, do nosso Stanislaw Ponte Preta. Olha, eu sou sincero, hoje estamos diante do samba do crioulo doido.
A semana passada, inclusive, escrevi um artigo mostrando a choradeira que existe hoje dos cartolas, né, e a fartura de recursos que nós temos. Originalmente, há muitos anos, o clube era o formador de atleta. Né? Passados por isso, sabe que a importância do clube. Né? Vamos fazer até uma retrospectiva aqui, voltando um pouco à questão da escola. Não é que a escola seja formadora de atleta, mas é lá que se identifica o talento. Não Claro. só o atleta, como Claro. um pianista, Claro. da artes cênicas, etc. Né? Esse é o O compromisso da escola. matemático, o filósofo, o engenheiro, Sim, claro. exatamente. Aí, se você pegar assim, Cuba e Estados Unidos, o tamanho de um e de outro, a geografia de um e de outro, a economia de um, a ideologia, as diversidades que nós temos entre Cuba e Estados Unidos, mas eles têm algo em comum. Tudo no esporte começa pela escola. Ao contrário do Brasil, nós ignoramos a escola. E o clube social, que se tornou social, né, com raras exceções, como temos com Pinheiros, Sergipe, Minas Tênis, etc., acontece que ele também não forma atleta. Né? Então, o nosso atleta hoje, quando surge o talento, quando se identifica um saltador, um tenista, etc., nós não temos para onde mandá-lo. Essa que é a realidade. E não é por falta de recurso, mas é por falta de política de esporte nesse país. Mas há uma coisa sobre a qual o mais ácido dos críticos, por exemplo, em relação ao Nussmann, como eu sou, não pode negar. O Nussmann fez um trabalho extraordinário no voleibol brasileiro. É claro que tem a crítica que o Bebeto de Freitas faz com razão, da diferença entre o vôlei do Brasil e o vôlei no Brasil, que o próprio Nussmann privilegiou sempre a seleção brasileira, né? Teve lá aquelas atitudes autoritárias, arbitrárias, de querer impedir que o jogador fosse para o exterior, pagasse uma multa horrorosa e tal, tudo isso, mas uma coisa é inegável, o resultado que ele atingiu, né, fez do vôlei brasileiro o que é o vôlei brasileiro. Por que ele, já depois de tanto tempo de COB, não consegue fazer 1/10 pelo COB do que ele fez para o vôlei, Cruz? Pois é, essa é a questão, né? Esse é o questionamento principal. Por que essa estrutura que foi montada no vôlei, essa filosofia que foi montada, até de administração e de gestão de recursos, não é repassado para as outras instituições, para as outras confederações? Nós temos 8 anos de Lei Gnello Piva. São 8 anos de recursos públicos, não só da Lei Gnello Piva. 2 ciclos olímpicos. 2 ciclos olímpicos. Temos as estatais, são 6 estatais patrocinando, Banco Brasil, Caixa, Petrobras, Infraero, etc., que também injetam muito dinheiro no esporte, né? E por que essa filosofia do vôlei não é repassada, essa política de gestão de recurso público não é repassada para o atletismo, para a natação, para o basquete principalmente, etc.? Por que não é repassado? Não, mas se usa um critério contrário. Agora mesmo, recentemente, no final do ano, o Nussmann criou, diante das várias críticas de resultados, etc., resolveu dar uma resposta. Não, vamos criar a questão da meritocracia. Sim. Né? O que é meritocracia? Pelo que eu entendi e pelo que eu vi lá na distribuição dos recursos públicos para esse ano, pelo COB, aqueles que têm, as instituições que têm melhor resultado ganham mais. Então, o que eu concluo é que aquelas que não têm bom resultado, né, elas são prejudicadas, elas são punidas. Então, por exemplo, o ciclismo, o remo, natação e tênis de mesa não tiveram resultado. Né? Vão receber menos recursos esse ano. Ora, por que não chamar o presidente da confederação, já que ele está recebendo recurso há 8 anos, e perguntar por que não se tem resultado? Aonde é que está a falha? Então vamos tentar corrigir essa falha. Não, pune-se, vai receber menos. Bom, aí mesmo que não vai ter resultado. O próprio remo, quando foi competir agora em Pequim, as meninas, inclusive, parece até que houve choradeira, tal, entraram na raia já sabendo que no próximo ciclo olímpico teriam menos recurso. Então, com que espírito, com que disposição elas entraram na competição? Né? E era a primeira vez que nós tínhamos mulheres no remo, né? Disputando uma Olimpíada. Então, essa questão da meritocracia ainda não está, na minha avaliação, ainda não está bem definida. Quer dizer, temos os recursos e vamos dar dinheiro para quem tem mais. E quem tem mais? Quem tem resultado. E quem tem resultado é o vôlei, o atletismo, a natação, que são justamente os que mais recebem. Né? O vôlei do Banco do Brasil, o atletismo da Caixa Econômica Federal, há 6, 7 anos recebendo. Esse ano parece que é em torno de 16 bilhões, se não me engano. E a natação, que também recebe dos Correios, né? e que vai ter resultado, ou melhor, terá que ter resultado. Né? Mas repare que coisa interessante. E na natação, justamente o resultado que se tem é de um atleta que não treina no Brasil e que não tem recurso público. São incoerências que se vê. Falamos do samba do crioulo doido, ele continua no próximo bloco.
Converso com jornalistas deste país e dos melhores especialistas nessa questão de como se gere, como se não gere o esporte no Brasil. Zé Cruz do Céu, me diga uma coisa. O jornalista José Cruz, o cidadão José Cruz, o brasileiro, gaúcho e brasiliense José Cruz, é a favor ou contra Jogos Olímpicos no Brasil? Eu sou contra, Juca. Eu tenho posicionado sistematicamente contra isso. Em 1988, antes da Olimpíada de Seul, eu recebi uma ligação do jornal, eu estava no Correio Brasiliense, em que me diziam que Brasília se candidataria à sede da Olimpíada de 2000. Faltavam 12 anos, né? E eu fui conversar com o pessoal, era uma turma ligada ao Banco do Brasil, inclusive. O Banco do Brasil tinha uma equipe, como tem até hoje, uma equipe de marketing muito forte, muito profissional, e que eles estavam pensando seriamente nisso aí. E, de fato, saiu a candidatura da Olimpíada de Brasília, que acabou sendo frustrada, né? E depois vieram outras e outras e outras. Nesse tempo, eu tenho participado de reuniões, de debates, tenho escrito sobre isso, mostrando que a prioridade no Brasil, antes de nós construirmos prédios e instalações, o que não nos falta, Brasil afora não nos falta isso, é a construção do jovem, né? Do caráter do jovem, através do esporte. Isso está previsto na Constituição, no seu artigo 217, que a prioridade dos recursos públicos é para o desporto escolar. É o que não acontece. Não para se formar atleta, volto a repetir, né? Mas para que se tenha ali, através da prática esportiva no período escolar, um garoto mais ativo, de melhor raciocínio, conhecendo regras, respeitando lideranças, hierarquias, aquela história toda que tu já sabe. Não acontece isso no Brasil. Então, as prioridades é a construção de obras, né? Ora, dirigentes e políticos gostam muito de obras, né? E acaba que um Pan-Americano na Olimpíada são construções que nós estamos acostumados a ver e que depois não revertem por falta, volto a insistir, que esse é o ponto central da discussão, por falta de uma política nacional de esporte. Nós não temos. Por isso que as instalações estão abandonadas, estão sem eventos, estão sem atletas, né? Então, por todos esses motivos, eu sou ainda daqueles que acham que a prioridade seria a formação do atleta e depois pensarmos numa Olimpíada. Não sei se você teve a oportunidade de ver o programa que a ESPN Brasil fez, pôs no ar recentemente, o Brasil Olímpico, uma candidatura passada a limpo. Você, aliás, é entrevistado no programa. Uma das questões postas ali é exatamente essa questão do desperdício, né? Fazendo um exame apurado do que foi o legado do PAN 2007. Primeira questão em relação a isso, Cruz, não vai sair nunca o relatório final do TCU a respeito do PAN? Que os dois primeiros são demolidores, mas esperava-se uma conclusão. Já faz mais de 2 anos que acabou o PAN. Pois é. Olha aqui, ó, quem faz esse relatório, na verdade, o relatório tem o relator, que é o ministro Marcos Vilaça. Bueno, mas quem faz o trabalho mesmo de ir a campo são os auditores. Isso. E são técnicos, sim, não são políticos, são técnicos. E são extremamente chatos naquilo que fazem, porque eles fazem valer, chatos no bom sentido, porque eles fazem valer aquilo que está escrito. Se é 10, não é 11 nem 9. Né? E eles fizeram um trabalho minucioso, né, durante os Jogos Pan-Americanos, a ponto de medirem, por exemplo, se foi comprado 100 metros quadrados de uma vidraça X, eles foram lá medir se tinha 90. Eles botaram no relatório, foi comprado 90 e foi cobrado mais quando o preço do mercado era tanto. Então, enfim, chegam aos detalhes nesses relatórios. E foram